Olá, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, todos bem-vindos ao terceiro dia do primeiro FECICO, Festival de Circo Contemporâneo, 100% online e 100% gratuito. O projeto é realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc e com o apoio da DIM Malabares, do canal Malabarize-se, do projeto Pequenices Arte e Educação e do Estúdio Amplo Arte, Corpo e Movimento. A nossa programação de hoje já começou hoje, mais cedo, ao 12h30, com a live A Quem Interessa a Diversidade, com a vulcânica Pouca Roupa, e também com a transmissão, às 14 horas, do espetáculo Todo Mundo Tem um Sonho, do Instituto Social Pertence, e a gente vai saber um pouquinho mais desse espetáculo agora na palestra. Eu sou a Ana Carolina Klatsevich, produtora do eixo de reflexão e formação do FECICO, mas também professora e artista. Eu sou uma mulher cis branca, meus cabelos são castanhos claros, um pouquinho levemente ondulados, um pouco abaixo da altura dos ombros, um palmo mais ou menos. Meus olhos são cinzas, eu estou com um óculos de armação quadrada escura, estou com um batonzinho assim para dar um charme, e com uma camiseta clara com a arte gráfica do festival, e atrás de mim uma parede branca com uma palavra escrito gestos, né, uma artezinha ali escrito gestos, e um quadro de um cachorro raivoso. Comigo hoje tem a Norma, que é a nossa intérprete, e eu vou mediar a fala, então, das gurias na palestra sobre circo e inclusão. Então, vou apresentar o nosso elenco aqui, que está maravilhoso. A Consuelo Valandro começou o seu trabalho corporal com a ginástica acrobática, passou para o circo com os aparelhos aéreos e, posteriormente, a dança aérea. Há mais de 10 anos vem expandindo seus horizontes e práticas artísticas no campo da arte transdisciplinar, envolvendo a dança contemporânea, o circo e a performance, sendo essa última foco da sua pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação de artes cênicas da URGS. É gestora em artes circenses pelo IFSU e desde 2014 é professora de acrobacia e artes circenses na Legato, utilizando a arte para educação e formação de alunos com e sem deficiência. Em 2020 ganhou o prêmio Arte em Toda Parte por sua oficina de acrobacia em dupla, é membro da diretoria da Associação Circo Sul e secretária-geral do Colegiado de Circo do Estado do Rio Grande do Sul. Para acompanhar essa fala, temos a Paula Carvalho, que é atriz, produtora, diretora teatral e graduanda em artes visuais. Com 18 anos de trajetória artística, atua em diversos espetáculos, performances e projetos culturais. É coordenadora artística do Pertence e cofundadora do grupo Fábrica de Sonhos, Arte, Inclusão, Diversidade e Pertencimento. E com ela também a Bianca, que é dançarina, professora e coreógrafa, graduada em Educação Física e, desde 2008, experiencia diversas modalidades de dança e desenvolve seus projetos artísticos. Há mais de 6 anos ministra aulas para PCDs no clube e no Instituto Social Pertence, é cofundadora do grupo Fábrica de Sonhos, Arte, Inclusão, Diversidade e Pertencimento, no qual assina o trabalho coreógrafo. Ao público, durante a fala das nossas convidadas, das nossas palestrantes, vocês podem colocando no chat do YouTube comentários, perguntas, que ao final eu vou passar para elas. O momento é todo de vocês, gurias. Bem-vindas e obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Então, a gente fez um palitinho ali para ver quem é que ia começar, no fim ficou para mim essa batata quente, né. Primeiro, assim, eu vou me apresentar, sou a Consuelo Valandro, eu tô com uma blusa vermelha, tenho a pele parda clara, assim, cabelo crespo com castanho com várias mechas da velhice chegando já, e eu tô com uma cortina atrás de mim branca. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha história, né, como já fui apresentada ali, muita gente me pediu para eu falar um pouco da luta, assim, da questão que a gente trabalha. Eu vou falar da minha escola e também da questão que a gente tem trabalhado esse ano,
da luta por cotas, já que eu estou numa posição em função do colegiado, né, e da associação de buscar isso. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou pesquisadora, né? Uma das coisas que me chama atenção, justamente, eu fiz assim, um trabalho, e meu sonho era fazer um doutorado sobre isso, mas ainda não achei um lugar que acolhesse essa pesquisa. Mas a ideia é justamente falar sobre o quanto o circo em si ele é gregário e o quanto ele é potente para incluir, né? Eu acho que as pessoas ainda aqui, principalmente, né, no sul, ainda não enxergam isso. É um trabalho que poderia ser muito mais explorado neste sentido, né, também das PCDs. Eu sei que tem o circo social, tem trabalhos bem legais aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mas falta um pouco de trabalho também nesse lado, da inclusão deste aspecto das PCDs. Então, em primeira instância, uma das questões de luta, né, que eu preciso falar é, apesar de eu não me considerar uma pessoa neurotípica, e quem me conhece assim com mais intimidade sabe disso, a gente tem ainda uma polêmica muito forte que é o lugar de fala, né? Na realidade, assim, o ideal, top, né, seria que as pessoas com deficiência estivessem aqui falando. E isso é um sinal muito claro do que a gente tem ainda de luta para ser feito, né? Eu agradeço muito mesmo a FECICO, né, principalmente o organizador, o Gabriel, que pensou nisso. Eu acho que é uma das primeiras vezes que me chamam para falar sobre isso. Então, é um lugar para a gente escavar, né? É a visibilidade do trabalho das PCDs na arte, e especificamente no circo, assim, eu acho que é muito raro. E eu acredito muito que isso precisa ser mostrado e outras pessoas precisam conhecer. Então, o que eu vou pedir agora é para a Ana mostrar, eu não sei se ela consegue compartilhar a tela, eu vou mostrar, assim, uma amostra grátis do que é o meu trabalho de pesquisa e tal, que eu venho desenvolvendo na companhia, na Associação Legato, junto com a companhia Trívoli, que é a companhia artística que veio da associação. Bom, quando eu entrar, eu Tu falo quer um o pouquinho PDF, mais. tu quer o PDF, né? O PDF, Consuelo. isso, Tá, tá bom. isso. Bom, assim, então, para explicar, né? Eu venho de um campo bastante misturado de coisas. Eu trabalho com circo há alguns anos, eu vim da acrobacia. E há 6 anos eu fui convidada, 7 anos, na verdade, eu fui convidada para fazer um trabalho nessa associação Legato, que fica em Canoas, né? Ela tem 12 anos já de trabalho, trabalha com pessoas com deficiência, principalmente jovens e crianças inscritas nas escolas municipais, né, de Canoas. Então, a gente tem um público que é interessante porque muitos, além de terem, né, alguma deficiência, têm também problemas de risco social. Fora isso, a gente abre a escola para as oficinas que a gente realiza à noite, né? Realizava agora na pandemia, está tudo suspenso, mas então pessoas do bairro ali, fica no bairro Niterói, também iam lá fazer aula, né? Eu tive muitos alunos mais assim da faixa etária das crianças, que adoram circo, evidentemente, né? Aí, o que acontece? O que a gente percebe, né? Como é legal esse trabalho assim aberto, porque ele realmente se torna inclusivo, né? E eu vou fazer essa ligação, então, vou falar um pouco disso com a questão do circo como um guarda-chuva que abraça todas as pessoas. Então, o título dessa minha pesquisa é Corpos em Desvio sob a Lona, né? E eu chamei de Equilibrismo sobre Olhares, pode passar a próxima. Porque justamente é isso, né? O que acontece? O circo, ele é uma arte, as artes circenses são milenares, né? O circo em si, com o formato que a gente conhece hoje, ele tem menos anos, tem 300, cerca de 300 anos no máximo. Mas, antes disso, já havia pessoas que faziam acrobacia e sempre com esse foco no insólito.
Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês pensarem assim, o quanto o circo ele já gosta do que foge a um padrão, né? Sempre gostou, assim, a arte circense ela trabalha com isso. Pode passar. Dentro disso, o que a gente percebe, né? Que quando a gente levou o circo para a escola, daí, né? A Legato é uma escola de artes, ela já dava, antes de eu começar a trabalhar lá, ela já dava aula de teatro, de dança e de música para os alunos. E aí eu cheguei lá, logo depois que um professor, que ficou acho que 6 meses, teve que sair, o professor Michel, e me instalei, me achei lá, fiquei muito feliz, e os alunos se encontraram nisso, né. A maioria deles ama fazer, se divertem, porque, né, circo, principalmente a acrobacia, é muito divertido. E aí, bom, a gente começou a explorar algumas coisas assim, pode passar? Dentro da linguagem do circo, né, todas as potencialidades da acrobacia, eu trabalho principalmente com tecido, trapézio para eles, também tem acrobacia de solo, mas, tem gente que puxou por uma outra via, né, então a gente tem uns que gostam de palhaçaria, tem uma galera que pega um bambolê, já faz algumas coisas de trabalho com bambolê, com fitas, e a gente foi indo aos poucos moldando o nosso espetáculo, que é o que a gente apresenta com a companhia Trívoli, a companhia que surgiu da associação Legato. Pode passar. Essa companhia é o nosso xodó. Aí teria um vídeo, que no fim acho que não vai rodar, depois eu vou pedir para passar os vídeos separados. Essa companhia é o nosso xodó, né, porque a gente já está aí atuando, eu acho que há uns 7 ou 8 anos. A gente consegue levar espetáculos grandes ou pequenos em formato pocket, com mais ou menos elenco, dependendo do contratante, para vários eventos, né. Então o pessoal já fez apresentação em empresa, a gente faz final de ano, enfim, a companhia daí tem uma banda, né, porque os alunos de música também apresentam a parte musical, a gente tem o nosso maestro ali que rege toda a banda, ele é cego, e a gente tem também, daí a parte cênica, né. Então as nossas apresentações são sempre em formato de um show musical, que tem uma parte cênica, tem gente que faz mais teatro, tem gente que faz mais circo, tem gente que faz mais dança, e assim a gente vai. Pode passar a próxima. Vou mostrar um pouco as fotos. E o legal disso tudo é assim, é mostrar a potencialidade de cada um, porque o que que acontece, né, nessa companhia a gente percebe que a gente está simplesmente colocando em pé de igualdade muitas das diferenças que seriam em outro campo, fonte de preconceito. Então, o que que eu digo? Como a gente trabalha com todas essas artes misturadas, o nosso maestro é cego, mas ele é o cara top de linha que coordena toda a música. A gente tem a nossa bailarina principal, que é uma down, e ela é a melhor, assim, então tem muitas das crianças, né, inclusive as que não têm nenhuma deficiência, que tomam ela como um modelo a seguir, assim, são, digamos assim, o sonho de consumo delas é virar a nossa bailarina principal, que é a Luísa, porque ela dança muito bem. E isso é, eu diria assim, que é o projeto da companhia Trívoli, ele trabalha com isso. Eu trouxe, só queria mostrar rapidamente daí os vídeos, se der, assim, um pouco das atividades que a gente faz. E tem um depoimento do André, assim, que se der tempo depois, eu acho que na segunda rodada eu mostro, que ele falando sobre como é para ele ser um músico cego e reger uma banda no meio de um espetáculo ao vivo, que ele não está vendo o que ele tem que tocar, né. Como é que ele trabalha com isso, é muito legal o trabalho dele. E, bom, enquanto ela passa os vídeos, pode passar, qualquer um dos vídeos que não seja do André, tá bom. Eu vou falar daí rapidamente sobre as nossas lutas. Eu acho, assim, que o trabalho, o mérito do trabalho,
A gente não precisa nem ficar batendo na tecla. O que eu percebo é que existe, infelizmente, uma resistência muito grande do meio artístico em aceitar que o nosso trabalho tem qualidade e que ele não é um trabalho de assistência social, ele é um trabalho artístico. A minha pesquisa, justamente, ela bate nessa tecla, né? E por conta disso, eu só tenho a agradecer, assim, a oportunidade que a gente teve nesse momento de Lei Aldir Blanc, porque eu fiz parte de várias comissões que brigaram pela lei e dentro dessas discussões todas, uma das questões que eu trouxe foi justamente o espaço que a gente deveria dar para as cotas, né? E aí entraram todas as cotas sociais, PCDs, quilombolas, negros, indígenas, ciganos, isso, mulheres e homens trans também. E isso é muito importante, porque assim, se antes, num festival, num edital, o pessoal olhava, ah, não, isso aqui é feito por PCD, então não é coisa boa, não vou dar esse dinheiro para eles. Agora, a gente justamente teve a chance de ganhar um dinheiro, né? Algumas companhias ganharam um dinheiro, uma verba pública pela primeira vez na sua vida para fazer alguma coisa. Então eu acho assim que, claro, a pandemia foi horrível, está sendo horrível, mas se teve alguma coisa de bom que a gente possa pensar assim, é que foi começado um caminho, né? Um início de trajetória para realmente integrar, né? Porque eu acho assim, as gurias provavelmente vão falar sobre isso também. Eu acho que a gente tem que pensar que está na hora da gente sair do cantinho né, a semana da pessoa com deficiência, daquelas datas assim que todo mundo nos chama só nessa data. Ah, eu quero uma apresentação de vocês, ou um festival que é só para PCDs, porque assim, isso não é inclusão, né, gente? Inclusão é quando a gente está junto com outros colegas artistas que trabalham. Eu acho que basicamente é nisso que a gente tem que pensar e seguir na luta. Eu vou passar a bola para as gurias, né? Eu acho que é a Paula que vai falar agora, e depois a gente segue. Espero que dê tempo de eu mostrar o André falando que vale muito a pena. Obrigada. Olá, boa tarde então a todos, a todas e todes. Eu me chamo Paula Carvalho e para começar então eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, eu tenho a pele morena, clara, os olhos castanhos, o cabelo comprido, um cacho largo. Estou vestindo uma camiseta preta escrito Pertence, todo mundo tem um sonho, grupo Fábrica de Sonhos, que é esse braço cultural do Pertence. Eu vou falar logo mais. Estou usando um fone de ouvido branco e ao meu fundo a gente vê uma parede com uma iluminação azulada e um vaso de plantas. Gostaria de dizer, então, para começar essa fala, dizer que é uma alegria, tanto para mim, como também, com certeza, para todo o time Pertence, estar aqui hoje com vocês, pensando, questionando, aprendendo e refletindo também um pouco mais sobre essa urgência, né, que é a gente pensar com relação à nossa diversidade, né, a diversidade dos nossos corpos, dos nossos encontros, e que aqui a gente está chamando de inclusão, e logo mais eu quero pensar com vocês também sobre esse termo, mas me sinto muito grata e feliz também de poder estar aqui. Começo então falando também como a Consuelo, né, citou no início, começo falando que eu sou uma mulher sem deficiência e a minha contribuição aqui hoje sobre esse tema é no lugar de professora, de coordenadora artística do Instituto e do Clube Pertence, de militante da diversidade, de artista que acredita que a arte é sim uma ferramenta de conscientização, de transformação individual, né, e também coletiva, social. Então, para contextualizar assim um pouco mais a minha fala, eu quero começar falando então onde que o Pertence, né, se situa nisso tudo.
O Pertence, ele é um projeto que trabalha com pessoas com deficiência, não é um projeto que Porto Alegre recebeu de presente há quase 10 anos. No final desse ano, o Pertence, então, completa 10 anos de trajetória, né? Uma trajetória linda, com muitas lutas e muitas conquistas com relação à pessoa com deficiência, e também contribuindo, né, para estar traçando aí novas perspectivas sociais, não é? E para também a causa, né, da pessoa com deficiência. Então, assim, para explicar um pouquinho mais sobre o Pertence, em linhas bem gerais, assim, ele é desenvolvido por pilares, tá? Nós temos o clube e o Instituto Pertence como base desses pilares, e aí, então, nós vamos ter o pilar da saúde, do esporte, do mercado de trabalho. O Pertence tem uma parceria, não é, com o Senac, que auxilia, então, para que o jovem possa adentrar no mercado de trabalho, e um desses pilares, então, é o pilar da cultura, né, na qual eu faço parte, a Bianca também, que logo depois de mim vai estar falando um pouco mais sobre esse trabalho, e a gente percebe isso, que a cultura tem sido uma grande aliada para nós pensarmos, então, nesse desenvolvimento e nessas portas tão urgentes, né, de serem abertas para que efetivamente a gente tenha uma inclusão mais abrangente, não é? Então, bora lá. Já que a gente está aqui falando, né, sobre inclusão, falando bastante sobre essa palavra, eu queria abrir aqui uma aspas para a gente refletir juntos sobre essa palavra, então, inclusão. Então, para começar, primeiramente, eu faço um convite para a gente refletir juntos. A palavra inclusão nada mais é do que o ato de incluir na sociedade pessoas que foram historicamente excluídas, né? Nós estamos falando ainda dentro de um lugar que alguém permite que um outro alguém seja ou não incluído, não é? E vocês já pararam para pensar que dentro, por exemplo, da nossa Constituição, dentro das leis, enfim, que regem, todos nós já nascemos incluídos, não é? Ou pelo menos deveríamos nascer. O mundo pertence a quem nasce. Então, teoricamente, ninguém precisaria incluir ninguém na sociedade. Acontece que ainda em 2021 é necessário a gente falar sobre inclusão e defender a inclusão, porque o nosso sistema social, o sistema social que a gente vive, ele foi construído a partir da exclusão. Pessoas com deficiência, elas são invisibilizadas há décadas, né? Como se não pertencessem ao mesmo mundo que o nosso, né? Ao mesmo mundo que nós vivemos. Então, por exemplo, quando nós andamos nas ruas e não vemos calçadas construídas, pensando na acessibilidade, isso é um processo de inclusão. Algumas pessoas estão determinando quem pode ou não passar ou atravessar essa rua, porque um cadeirante, por exemplo, pode não conseguir. É muito recente, por exemplo, que as prefeituras, as secretarias, enfim, estão levando em consideração isso, né, no planejamento da arquitetura, por exemplo, das cidades. Quando nós não temos livros acessíveis, quando nós não temos outras pessoas tendo o mesmo acesso que nós temos, isso é um processo de exclusão, não é? Quando a gente não vê nas universidades, nos bares, nos cinemas, nos teatros, pessoas com deficiência, a gente pode ter certeza que não é porque essas pessoas não existem, não é? É realmente porque não há espaço para isso. E um dado bem interessante que eu compartilho com vocês é que existe no mundo mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência. Só no Brasil são 40 milhões. Então, se a gente parar rapidamente assim para pensar, né, sem muito esforço, onde estão essas pessoas? Onde estão os artistas com deficiência? Onde estão o nosso ciclo de amizade? Claro que a gente sabe que existe, não é? Hoje em dia, cada vez mais a gente está conseguindo, porque há sim uma longa batalha, então a gente está conseguindo ter acesso a isso, mas
a realidade, né, nua e crua, é que esse processo ele é muito, muito lento, e nós não vemos essas pessoas, né, enfim, no nosso cotidiano. Então, é bacana, eu trago essa provocação, assim, para a gente pensar, e se nós não estivermos atentos, a gente acha que isso é normal, não é? A gente acha que é natural, mas isso não é nada natural. Então, o que eu quero dizer com isso? Para a gente pensar juntos, né? Se existem tantas pessoas com deficiência no mundo, ou mesmo também é importante lembrar, né, que ao longo de uma vida, qualquer pessoa, por exemplo, pode desenvolver alguma deficiência, ou por algum motivo, enfim, passar a ter uma deficiência. Então, se isso é uma coisa tão presente, existem tantas pessoas, por que ainda em 2021 a gente tem dificuldade, não é, de lidar com essa diversidade? E por que a gente não consegue, enfim, se comunicar, conviver, né, entre todos, né? E eu arrisco, assim, a dizer que um dos grandes motivos disso é porque, culturalmente, a gente não foi habituado a pensar sobre isso, né? E anos e mais anos de tabus, de desinformação, de ignorância, né? Também com relação a isso, nos levou a esse abismo, né? Criando essa distância enorme, não é? Entre pessoas com e sem deficiência. Então, dito tudo isso, né, aberta essa reflexão aqui que eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês, eu digo que eu acredito que a cultura, ela com certeza, ela é um aliado para ajudar a quebrar esses preconceitos, esses tabus, não é? Para trazer essas informações. E quem sabe a gente possa também, a partir disso, compreender que a nossa diversidade, ela é a nossa força, ela é a nossa soma, ela não nos diminui de forma nenhuma. Então, ao mesmo tempo que é importante para que eu perceba que para a pessoa com deficiência é importante para ela transitar por todos esses lugares, como nós também temos o direito, né? É importante também que nós possamos perceber que é importante também para mim conviver com essas pessoas e com essa diversidade, né? Que é o mundo, na realidade, né? Que é assim que o mundo existe. Então, enfim, quem sabe a gente percebendo essa força, a gente possa, então, caminhar aí a passos mais largos, né? Com relação a esses processos. E eu acredito que uma das grandes missões do Pertence é justamente essa, é abrir esses espaços. Tem uma história que acho que muitas pessoas que conhecem o Pertence já ouviram em algum momento falar, mas eu compartilho aqui com vocês, que é como surge o Pertence, né? O Pertence, ele surge uma pessoa, uma educadora chamada Sarita Zinger, e a Sarita, como educadora, ela convivia com pessoas com deficiência e também pessoas sem deficiência, e ela se dava conta, por exemplo, quando chegava num ambiente de uma aula particular, por exemplo, e perguntava para uma pessoa com deficiência o que ela tinha feito naquela semana, como tinha sido o dia dela, e normalmente as pessoas nunca conseguiam falar muito sobre, as pessoas não tinham as suas próprias histórias para contar, né? Normalmente a pessoa com deficiência, por ter ficado tanto tempo dentro desse núcleo somente familiar, não desenvolviam suas próprias histórias. As histórias eram as histórias dos irmãos, dos pais, mas não eram as suas próprias histórias, não tinha o seu próprio ciclo de amizade, de desenvolver a sua autonomia. Então, o Pertence surge assim, fazendo pequenos passeios com esses jovens, levando para ir no cinema, para ir numa balada, num restaurante, reunindo em pequenos grupos, até que a Sarita conhece, então, o Vitor, né, que é o presidente, junto com a Sarita, do Pertence, e aí vai alavancando esse projeto, que hoje em dia desenvolve aí milhares de atividades em diversos braços, né, diferentes, e que realmente isso foi, digamos, o Pertence surge há 10 anos atrás, foi aqui, foi ontem, e ao mesmo tempo, né, tanto tempo, e a gente se dá conta que muito recentemente as pessoas com deficiência estão conseguindo acessar esses ambientes, enfim. Então, eu acho tudo isso assim um processo muito importante, né, que a gente possa, enfim,
cada vez mais está falando e está pensando sobre isso. Então, eu acredito mesmo, assim, que preconceito e tabu, a gente combate isso com informação, com empatia e também com oportunidade, né? É isso que o Legato faz, que o Pertence está fazendo, e isso é muito importante. Então, para exemplificar assim um pouco mais sobre isso que eu estou compartilhando com vocês, eu quero falar um pouquinho sobre a experiência do espetáculo Todo Mundo Tem um Sonho, que a gente assistiu hoje às 14 horas. Na realidade, a gente assistiu a primeira versão, né, do espetáculo, quando nós fizemos no Dante Baroni. Um ano depois, a gente fez no Porto Alegre em Cena. Eu queria compartilhar umas imagens. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se vocês já estão vendo, eu acho que não, peraí. Me avisem, por favor, quando começar a rodar aí. Vocês estão... Tá rodando aí já? Perfeito. Eu vou passando, então, aqui algumas imagens, tá, do espetáculo. Algumas pessoas hoje viram a primeira versão, como eu falei. Não está passando aqui para mim. Agora sim, ok? Está passando as imagens? Aqui para mim está aparecendo já. A gente está vendo a tua pasta, Paula, mas ela não está... Sim, a pasta que tem as fotos, né? Isso. Eu vou mostrar algumas assim, então, de forma separada. Agora está vendo uma imagem? Sim, agora está perfeito. Que ele não está passando para as demais. Normalmente passa. Agora foi? Foi, agora está passando. Perfeito, perfeito. Então, vou passando assim algumas cenas só para vocês conhecerem um pouco assim desse imaginário, né, que foi esse espetáculo. Essa apresentação foi a segunda versão que nós fizemos no Teatro São Pedro. E foram mais de 100 jovens com deficiência intelectual e física também. Mais artistas convidados, foi uma coisa, enfim, muito, muito bonita. Aqui também uma foto do nosso time, porque para ter 100 pessoas no palco, tinha pelo menos umas 40 nos bastidores, fazendo aí toda a questão de contrarregragem, auxílio de entrada e saída de cena, enfim. Só para compartilhar um pouquinho dessas imagens com vocês. Essa é a Jennifer. Para quem viu hoje a live, ela ficava comentando durante a apresentação, eu queria ver a de 2019, eu queria ver a de 2019. Pronto, é com relação a essa cena que a gente estava falando. Esse é o Felipe, tem síndrome de Down, não verbal, fazia uma cena do núcleo de palhaços. Enfim, só para quem não assistiu ou quem assistiu conhecer também um pouquinho dessas outras versões. Então, vou contextualizar, falar um pouco como que surgiu esse trabalho, como foi o início disso, não é? Em 2018, o Pertence, então, em parceria comigo e com a Bianca Bueno, que vai falar loguinho, fundou esse grupo que chama a Fábrica de Sonhos, Arte, Inclusão, Diversidade e Pertencimento, que é um grupo, na realidade, de pesquisa de linguagem, principalmente, né, do teatro e da dança, mas que, sem dúvidas, como a gente pode ver também nas imagens, bebe muito nas fontes, assim, do circo, da música,
não é? Mas ele é um grupo de experimentação, de desenvolvimento. E ele surgiu justamente a partir dessa vontade de oportunizar os jovens esse desenvolvimento maior, né? Ao longo das aulas, tanto eu como a Bianca, a gente percebia que existia muitas vezes assim cenas ou momentos onde a gente via ali grandes potencialidades, grandes desejos dos jovens de serem vistos, de mostrar o que eles estavam aprendendo, o que eles estavam fazendo, mas muitas vezes nas aulas, até porque eram muito numerosas, né? As aulas de teatro e de dança sempre tinha muitas pessoas, então a gente sentia assim que não conseguia muitas vezes dar a devida atenção, né, que aquele jovem merecia para que ele pudesse realmente se desenvolver. Às vezes era assim, sabe, um detalhe que a gente podia dizer ou estimular e eles já iam, né, porque aquilo já estava muito latente em muitos deles, né. Então, a gente formou esse grupo justamente com esse intuito de propiciar esse desenvolvimento, esse empoderamento através da arte, e então esse grupo, Fábrica de Sonhos, ele foi o fio condutor desse espetáculo que nós assistimos hoje. Então, por exemplo, quando a gente começou a montar o espetáculo, a gente fazia lá na nossa sala de ensaio, nossa sala de trabalho, a gente fazia improvisação, aulas de expressão corporal, de composição de cenas, a gente começou a provocar neles a própria ideia da acrobacia, dos totens, porque isso também movimentava neles essa sensação de, nossa, eu consigo, não é alguma coisa que de repente ele não consegue fazer sozinho, se ele tem alguém que ajude, que ele realize o movimento, eles conseguirem realizar o movimento, aquele era um momento assim de muita vibração e de muita alegria. Então, eu e a Bianca, a gente, ao longo das aulas, né, dos ensaios, fomos percebendo isso tudo que eles tinham de pulsação, e a gente foi, então, conduzindo isso através dessas cenas do espetáculo. E aí eu sempre acho engraçado quando eu lembro desse caso, que num dado momento, então, quando a gente estava já no processo de construção, sabia, né, que a gente queria montar um trabalho com eles, nós chegamos, então, a essa ideia de que o espetáculo iria se chamar Todo Mundo Tem um Sonho, não é? E aí, quando a gente se deu conta, bom, tá, vai ser esse o nome. Não, mas espera aí, se todo mundo tem um sonho, todo mundo tem que poder participar, não pode ser só a fábrica, né? E aí, então, todas as turmas do Pertence, que tinha aula de música, teatro, dança, capoeira, artes plásticas, artesanato, enfim, todo mundo que queria participar, né, do espetáculo participou. E foi aí, então, que a gente chegou também nesses números, né, de participantes. Na primeira versão, em 2018, no Teatro Dante Baroni, foram 77 pessoas, e um ano depois, em 2019, no Festival Porto Alegre em Cena, no Teatro São Pedro, foram mais de 100 jovens que subiram ao palco. Então, enfim, foi um momento com certeza inesquecível, né? Tanto para os jovens quanto para todo mundo que compartilhou, né, daquela encenação. Tem uma coisa muito bacana que eu gosto sempre de lembrar, assim, que ao longo da minha trajetória como artista, né, eu nunca tinha presenciado algo assim. E quando os jovens entravam em cena, normalmente eram em coros, né? Era uma coisa muito numerosa e muito pulsante, né? Muito festiva. Então, era lindo de ver. A gente tem umas fotos do espetáculo que aparece só a plateia, né? Os fotógrafos estavam registrando as reações do público. E parecia algo assim como uma torcida de futebol, né? As pessoas vibrando, torcendo, e os jovens também, assim, realizados, né? Foi um momento muito bonito, assim. E a gente percebeu também, depois, fazendo o espetáculo, que isso era mais um passinho, né? Nessa caminhada de tentar quebrar esses preconceitos, né? Porque a partir do momento que tu inverte esses papéis, que tem lá uma plateia do São Pedro inteiro, lotado, no Porto Alegre, a gente sempre brinca, né? A gente foi o primeiro espetáculo que esgotou os ingressos no primeiro dia, né? Então, o São Pedro lotado, todo mundo querendo ver, né? Os jovens. Então, fiquei lembrando das imagens, enfim, perdi aqui o fio, mas vamos voltar. Então, a plateia era uma coisa tão linda que parecia isso, que era uma torcida de futebol, essa vibração, e é isso que o teatro, por exemplo, propõe, né? Justamente esse encontro
entre os seres humanos, né? Alguém que generosamente se expõe e alguém que generosamente observa. E que isso, então, para concluir, a gente percebeu que contribuiu, essa inversão de papéis, assim, ela contribuiu para justamente parar de ver a pessoa com deficiência a partir de uma dificuldade ou de uma falta, né? Pelo contrário, ver a pessoa com deficiência a partir da sua potencialidade. Enfim, vamos lá para ir se encaminhando também aqui para o final. Então, pronto, teve essa apresentação, né, no Teatro São Pedro, e depois disso, eu acho que é bacana também da gente colocar aqui, depois disso, foi um outro dado, assim, bem bacana, que a gente conseguiu conquistar em Porto Alegre, que foi o Dia do Teatro Acessível, né, que foi a partir de uma lei federal. O Rio de Janeiro foi a primeira cidade a instituir a data, né, no calendário, e Porto Alegre, então, seguindo o exemplo do Rio de Janeiro, da Escola de Gente, que também é encabeçado, né, pela Cláudia Werneck, essa jornalista maravilhosa e militante, enfim, da causa da pessoa com deficiência, instituiu, e então nós fizemos isso aqui em Porto Alegre também, né, o Pertence puxou esse movimento, e o ano passado, então, foi o primeiro ano que a gente teve essa data marcada no calendário oficial da cidade. Essa data é o dia 19 de setembro, que é o mesmo dia que a gente chama de Dia Nacional, né, do teatro, e é justamente por isso, a ideia não era ter uma nova data para o Dia do Teatro Acessível, mas eu sempre falo isso também, que quando algo tem que se tornar lei, é porque esse algo vem sendo muito negligenciado, então a gente tem que reforçar de que ir ao teatro, de que estar num palco é, sim, direito de todos. Então, pronto, agora existe essa data no calendário oficial da cidade. Por enquanto, ela é apenas uma data, mas a gente espera que, a partir de agora, essas datas possam se transformar em ações, em acessibilidade, para que na próxima vez que a gente tem aqui no Teatro Renascença ou no São Pedro, que a gente possa entrar com os meninos, com os cadeirantes pela porta da frente, que o palco tenha acessibilidade para subir, que não precise entrar pela porta de trás, nem pelo elevador de carga, que possa ser, sim, um espaço a receber todas as pessoas. Então, para isso, essas datas, né, são importantes e representativas. Então, é isso. Eu acho que toda essa experiência que a gente vivenciou, que a gente também vem aprendendo, né, todos nós, sempre qual é a melhor forma, sempre se revendo também, porque é algo que é urgente, né, enfim, da gente conversar sobre e também aperfeiçoar, né. Eu percebi que, através desse trabalho que a gente desenvolveu, que é muito importante quando alguém acredita em ti, né? Então, o simples fato de ter pessoas que diziam para os jovens: isso é maravilhoso, eu acredito em ti, sabe? Tu vai conseguir, porque, claro que no meio disso existiram milhares de coisas. Imagina para botar 100 jovens no palco. Não foi nada, só flores, não é? Como a gente fala aqui quando a gente está rememorando esse momento. Mas é muito importante ter esse momento, acreditar, mostrar, dar oportunidades, né, para que as pessoas possam se desenvolver. E até porque, se a gente for parar para pensar, a questão da incapacidade está no nosso olhar, né, não na pessoa. A pessoa, ela é o que ela não precisa ser consertada, não precisa ser corrigida, ela é o que ela é. Então, nós que temos cada vez mais que aprendermos, né, enfim, as melhores formas. E se a pessoa tem síndrome de Down, autismo, Asperger, enfim, são características dela. Mas no Pertence a gente fala isso sempre muito, né, que isso, na realidade, não é o mais importante. Qual é a característica dela, o que distingue isso ou aquilo, não. Sempre nos interessa perguntar o que ela gosta de fazer, o que a gente perceber através de uma aula, o que ela vibra mais, perguntar para ela quais são os teus sonhos, né? Porque também, se ninguém pergunta para a gente não tem espaço de falar, espaço de ser visto, a gente pode achar que a gente não tem sonhos, que a gente não tem vontades, né? Mas, sim, todo mundo tem muitas vontades e muitos sonhos. Então, para terminar essa fala, eu queria compartilhar com vocês umas fotinhos aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem umas fotos dos ensaios, dos bastidores. Vamos ver.
Tá rodando? A gente está vendo tua pasta. Agora sim, estamos vendo as fotos, a foto. Então, pronto, para concluir essa fala, eu queria mostrar algumas imagens dos bastidores mesmo do nosso processo de construção. Aí são 3 participantes do Pertence, a Prof. Bianca lá no corpo a corpo. A gente adora essa parte. Passou para a segunda imagem? Sim. No momento final, pós um ensaio, a gente estava numa roda, enfim, e aí cada jovem falava o que tinha gostado, o que não tinha gostado, o que achava que tinha que melhorar, e assim por diante. Gente, eu acho que é isso, assim, tentei contextualizar um pouco o que é esse projeto, né, o que são essas ideias, aqui para vocês, a gente também pode seguir conversando, e aí eu passo a bola para a Bianca, continuar um pouquinho mais sobre. Olá, gente, muito boa tarde. Todo mundo me escuta bem? Maravilha. Bueno, eu me chamo Bianca Bueno, eu sou uma mulher de 32 anos, sou branca, tenho olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros, longos devido a esse ano inteiro sem cortar, né, pandêmico, metade preso. Eu estou usando brincos vermelhos, assim, em comemoração a esse momento nosso, de crochê. Eu levo um piercing de argola no meu nariz, preto, e também tenho as unhas pintadas de preto. De preto também a minha camiseta, com muito orgulho do time Pertence, do nosso grupo Todo Mundo Tem um Sonho, o espetáculo Fábrica de Sonhos do nosso grupo, como o da Paula. Atrás de mim, uma parede lilás clara, mas acredito que não dê para perceber muita diferença do branco do lilás, e um pedacinho de uma jiboia, que é essa planta maravilhosa que eu sugiro que todo mundo possa ter em casa, inclusive. Maravilha. Grata, meninas, por tudo que vocês trouxeram. É um grande prazer estar aqui com vocês. E, rapidamente, só a nível de curiosidade, vou tentar ser super rápido. Eu sei que a gente tem pouco tempo, no final sempre acaba assim, né? Um pouco mais corrido. Eu sou formada em Educação Física. Eu queria compartilhar, porque eu sei que o pessoal do circo está aí, e compartilhar a minha admiração por esse trabalho de vocês. Compartilhar que eu entrei na Educação Física instigada pelo meu primeiro trabalho, que foi ser oficineira do Instituto Afro-Sul Odomodê, de artes circenses. Olha só, né? Eu tinha 16 anos, eu fazia malabares na praça com grandes artistas que estão aí, inclusive hoje com certeza, e gostaria de dizer que parabenizo muito vocês por esse espaço e por tudo que vocês construíram, e é muito legal poder estar aqui hoje em nome da dança, em nome do que a gente construiu no Pertence. Bueno, eu vou falar um pouquinho, então, desse lugar de professora e das coisas que acontecem em aula e das coisas que acontecem fora de aula também, quando as pessoas descobrem, então, que eu sou uma professora de dança para pessoas com deficiência. Esses dias em aula, porque, gente, é muito maravilhoso o nosso time do Pertence mesmo, a gente, no início da pandemia, pensou, nossa, agora acabou o nosso projeto, nada mais vai dar certo, como é que a gente vai fazer para comunicar, para dar aula, sendo que a gente é tão sinestésico, né? O nosso trabalho, ele demanda tanto, assim, essa energia, essa aglomeração. O pessoal criou uma plataforma e hoje em dia a gente consegue, graças a essa equipe maravilhosa, atingir muitas pessoas, inclusive para além dos nossos alunos, a gente tem alunos em vários estados do nosso país, é incrível mesmo. E numa aula dessas, então, pelo Zoom, em que eu consigo ver as pessoas e que a gente sabe como isso é importante, né? Diferente de uma live, assim, onde a gente não está trocando, isso para mim é muito importante, a equipe levou isso em conta e conduziu dessa maneira. Então, toda semana eu dou uma aula ao vivo, né, pelo Zoom. Nessa semana eu conheci um menino que eu não conhecia e ele veio na aula e se apresentou como um atleta paralímpico.
Então, um menino que mora em São Paulo, atleta paralímpico. Oi, Sora, sou atleta paralímpico, mostrou as medalhas, mais de 50 medalhas. E eu, nossa, que incrível, né? E ele estava trabalhando também para virar atleta de natação, ele era um atleta de atletismo. E aí, depois da fala dele, uma aluna mais antiga me perguntou, e assim todos ouviram, né? Prof, eu não entendi o que ele quis dizer com paralímpico. Aí eu, opa, legal, né? Perguntei, você gostaria de responder, né? Quem sabe tu responde, né? Tu como atleta. Ele, claro. Aí ele abriu o microfone dele e ele disse, olha, tem as pessoas normais, que nem a Prof. Bianca, e tem a gente. E aí foi essa fala dele, assim, que, né? Costuma acontecer, viu, gente? A gente tá sempre levando umas, assim, a pensar, né? As meninas sabem, todo mundo que... E aí a primeira coisa que me veio é, mas que eu sou normal? Eu aqui, né? O que que significa isso, né? O que que significa isso para ele? O que que significa isso para todos e todas nós, né? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não acredito muito nisso, eu acho que vocês sabem, e para mim o normal é a diversidade mesmo, e quanto mais a gente consegue enxergar essa diversidade entre nós, mais a gente entende que ninguém tem um padrão exato e ideal nessa vida, né? Tem as coisas que a gente quer. Aí eu fico pensando, quem de nós aqui é atleta olímpico por ser normal, né? O que que seria isso? Mas ok, isso se mistura muito também com a fala da Consuelo, que é uma coisa que a gente sempre fica cuidando, né? Nós três, quando nos unimos para falar, puxa vida, como a gente gostaria que fosse alguém PCD que estivesse aqui falando, né? Mas a luta é justamente para que esses nossos alunos e essas pessoas com quem a gente convive não se sintam e não levem esse peso de uma normalidade, por favor. Outra coisa que eu gostaria muito de trazer é um comentário que faz mais, eu falei, escrevi ele 6 anos, mas desde o início do Pertence eu ministro aulas, assim, antes da gente ter sede, eu ia lá, inclusive, como eu me formei em educação física, eu me interessei por essa área que na época chamava-se atividades para pessoas com necessidades especiais, né? E hoje em dia mudou essa nomenclatura e a gente entende também que ela é passível de mais mudança, porque ainda se questiona, a gente entende a gente entende, né, que a comunidade é uma discussão da comunidade, mas eu sempre vejo assim como as pessoas têm dificuldade de falar sobre isso e tal, e tá tudo bem, a gente não precisa saber, mas o termo hoje em dia é esse, né? Pessoa com deficiência. Ok. Então eu gostava muito daquilo e sempre escutei então das pessoas, familiares, amigos, né? E inclusive familiares das pessoas desses meus alunos. Bianca, nossa, que lindo trabalho que tu faz, Bianca. Eu não conseguiria, eu não conseguiria. Não mesmo. Nossa, deve ser muito bom para eles, né? Deve fazer muito bem para eles. E aí a gente começa pensando assim a cada coisinha, né? Que lindo trabalho que tu faz. Eu acho lindo o meu trabalho, eu amo o meu trabalho, assim como eu espero que um dentista, uma advogada também possa amar muito o seu trabalho e achar esse trabalho lindo, né? Mas esse nosso trabalho ainda está muito vinculado a essa ideia de assistencialismo, de caridade, né? A gente vê isso está muito comum no pensamento das pessoas e é uma coisa que a gente gostaria de tirar, né, do foco, porque não faz sentido. Quando, inclusive, eu digo para as pessoas que eu recebo para esse trabalho, as pessoas se decepcionam comigo algumas vezes, porque elas imaginavam que isso fosse um trabalho de caridade. Então, ainda está nesse lugar, né, coisas assim que eu trago para a gente refletir, para poder desmistificar um pouquinho, entender que é um trabalho, é dança, é incrível, né? E é incrível e eu gostaria que todas as pessoas pudessem estar lá presentes, inclusive numa aula de dança nossa, né? Que é uma das coisas que eu aprendi muito depois de ter entrado no Pertence, eu fui atrás também de mais estudos sobre isso. A gente tem uma grandíssima referência em dança aqui, que é a Carla Vendramin, diretora dos Diversos Corpos Dançantes, com quem eu estudei por mais de 2 anos, um projeto de extensão da URGS maravilhoso, que trabalha justamente com jovens com e sem deficiência, né? Pessoas, entendeu? Tem uma faixa etária, né? Porque a gente precisava de uma certa autonomia, a gente não é o projeto, nem né, as coisas que demandavam, assim, por exemplo, ir se apresentar em algum lugar, né? Era uma função que, imagina, com pessoas menores de 18 anos seria muito maior, já era enorme, né? São dessas poucas acessibilidades todas.
Mas, bem, voltando, então, a essa frase, né? O meu trabalho, ele não é assistencialista, não é de caridade, nosso trabalho é artístico e a gente quer mostrar isso para as pessoas, né? Justamente. Aí, o que mais que ela disse, né? Olha, que lindo, eu não conseguiria. E esse não conseguir, que a gente escuta toda vez, né? Quantas vezes a gente não escutou, né, meninas, que legal, eu não consigo falar com as pessoas. Isso está diretamente ligado ao que as meninas trouxeram sobre os espaços, né? Então, o que a gente quer dizer de falta de acessibilidade não só arquitetônica, no sentido, como a Paula disse, não tem como um cadeirante se deslocar, não tem como um muletante se deslocar com facilidade na nossa cidade, e no Brasil inteiro a gente sabe disso, mas também não tem espaços, né, que promovam aulas de dança para pessoas, né? A gente está simplesmente, porque tu imagina que chega lá uma pessoa com baixa visão, por exemplo, numa aula, e se não tem alguém para auxiliar, um professor, um profissional, um facilitador, que consiga minimamente mudar um pouco a metodologia dele, né? Abrir e tirar aquela crosta fechada de, ó, vem, principalmente na dança, né? A gente sabe que aquela base é assim, ó, tem um espelho, vem comigo, né? Faz aqui. E aí a pessoa tem, poxa, outro tempo de fazer, ou não tem o braço aqui, opa, como é que eu vou fazer a pessoa? E tá tudo bem a gente não saber, né? Tá tudo bem, é isso que eu acho importante a gente sair daqui pensando, tá tudo bem. A Bianca, a Paula, a Consuelo, elas não sabiam o que fazer muitas vezes e ainda não sabem o que fazer. Eu ainda não sei Libras, apesar de estar estudando, eu vou levar muitos anos para conseguir aprender a me comunicar, mas a gente precisa estar aberto para isso, né? E os espaços precisam proporcionar. Então, são questões, eu trago só um pouquinho dessa dinâmica, não? Desses títulos, assim, que a acessibilidade ela é construída, ela é dividida em 6 aspectos diferentes, né? Além da arquitetônica, que é a que a gente costuma sempre pensar. Uma delas, então, além da arquitetônica, é a comunicacional, de possibilitar esses espaços, de a gente estar tomando coragem como profissionais, né, que somos, de abrir esses espaços de aulas de circo, de aulas de dança, e aprender na hora o que tu vai poder fazer. Porque a principal de todas, no meu ponto de vista, é a acessibilidade atitudinal, que é quando a gente acredita que a gente vai conseguir se comunicar com uma pessoa, por mais diferente, diversa que ela seja, né? Então, tem isso, né? Quando a pessoa diz, no final, só também para a gente pensar um pouco mais, eu não conseguiria, né? Deve fazer muito bem para eles. Gente, claro que faz bem para eles, né? E para quem que não faz bem? Para quem que não faz bem, né? Eu falo de uma aula de dança aqui, mas vamos falar de circo, vamos falar de liberação de endorfina, vamos falar de tudo que propõe, fora o ponto artístico, né? O quanto a gente se descobre se expressando, o quanto a gente consegue aprender mais da gente, mais dos nossos próximos, das outras pessoas. Então, esse é o nosso objetivo, é tirar a pessoa com deficiência desse lugar de, como a Paula disse, de cura, né? Tem Carolina Teixeira, é uma grande artista, PCD, tá? Eu sugiro, assim, que ela é uma das pessoas que escreve em português sobre isso, se vocês tiverem mais interesse. Ela trabalha com artes cênicas, ela fala muito sobre esse lugar, assim, mas o que eles ainda insistem em consertar, né? Como se tivesse que consertar alguma coisa, faz bem para eles, é terapêutico, né? Sim, é terapêutico para mim também, né? Tem um lugar de terapia na minha dança quando eu faço uma aula de dança, mas é um lugar dos tantos outros que a gente sabe que são fundamentais, que são força, né? Que são isso tudo. Bom, para contextualizar um pouquinho, então, só para mostrar algumas fotos, assim, contextualizar a questão da nossa metodologia. Tem 5 minutos, gente, olha lá. Eu vou conseguir. Da nossa metodologia, né? Olha, me deu um calor aqui. Eu vou usar, então, essa coreografia, né? Que a Jennifer tanto falava, que é a revoada, né? A gente sabe, então, Bianca, que método tu usa? Bom, a gente trabalha muito em relação a essa dança que, muito para além de passos, ela vem da expressão pessoal da pessoa, né? Dessa ideia do corpo e espírito, né, que Laban traz muito, e aí com o trabalho que a Paula trouxe, a gente fechou, assim, de um jeito maravilhoso, sou muito grata por isso,
do trabalho de teatro, dança contemporâneo, né? São muitas possibilidades. Inclusive, a gente utilizou do circo um pouquinho para fazer esse espetáculo maravilhoso. Muito obrigada por essa arte maravilhosa. Vou compartilhar com vocês uma das coreografias que é, assim, meu xodó, com certeza, porque também foi muito difícil de fazer, né? Era um grupo de adolescentes, minha primeira turma de adolescentes, assim, fervorosos. O que fazer com esse pessoal que não parava, era uma loucura na aula, meu Deus! E a nossa coreografia começa justamente assim. Vamos botar todo mundo a correr e entrar nesse palco, e a correr do jeito que consegue, do jeito que pode, do jeito que quer. Pá! E fazer uma pose, tá? Então, assim, ó, era isso, tá? Ai, Bianca, mas sim, gente, cada um escolhia a sua pose. O que significa isso, né, para uma pessoa que nunca pôde ocupar um espaço desses, né? Escolher a sua pose e aí então a gente trabalhar em cima da técnica que exigia aquela pose, seja ela qual fosse, né? Como a gente, então não é que a gente não trabalhe valências físicas, né? Não é que a gente não vá no máximo que a pessoa pode dar, mas a gente começa pelo que ela quer e pelo que ela traz no corpo dela. A gente não vai mudar nada. Gostaria de mostrar para vocês, então, algumas fotos, se eu não for muito lento, porque eu costumo ser bem péssima. Ó. Aqui a prof já mostrou, prof Paulo, a gente chama ela assim, mas essa é a tal da revoada, né, em que todo mundo entra e uau! A gente não pegou a melhor aqui das cenas, mas é uma cena, é uma coreografia muito bonita. São muitos Bianca, adolescentes. a Ana Lu, que está participando super ativamente aqui do chat, ela é cega e nos lembrou que a gente não está descrevendo as imagens e ela não está tendo acesso. Perfeito, então, Ana Lu! Ai, Ana Lu! Quer contar um pouquinho o que está mostrando? Isso, a gente precisa aprender tanto, né? Eu esqueci disso. E a gente já tinha feito antes uma live com a Carla no Pertence, com esse cuidado. Ana Lu, agora, como eu estava falando das poses, eu consegui finalmente chegar num momento esse, né? Em que existia uma pausa, que, claro, eu propunha no espetáculo, porque a gente estava começando, porque a gente está começando esse processo, pelo menos entre os nossos, desse empoderamento, dessa autonomia, né? Mas o nosso ideal, por exemplo, em turma, em dinâmicas de aula, isso já acontecia, né? De alguém propor além de mim. Então, não vou ser eu que vou propor sempre essa pausa, mas aqui a gente teve uma pausa em que a gente ficava numa linha, um do lado do outro, formando uma pose engrandecedora, assim, uma pose de chegada. Então, da direita para a esquerda estou eu, que estou com um tutu, esse figurino maravilhoso que, prof, me ajuda, a Titi, aquela mulher maravilhosa. Titi Lopes, Obrigada. figurinista maravilhosa, parceira nossa. Titi Lopes, né, maquiadíssimos, com toda a contribuição do Prof. Jorge, que já fazia, né, já fez a nossa maquiagem no primeiro e seguiu, assim, com esse processo artístico incrível. Então, ó, estamos com os tutus, assim, azuis, e da direita para a esquerda estou eu de preto, a Jennifer, essa menina que é a passarinha, depois eu levanto ela nos ombros, na coreografia, a gente faz giros acrobáticos, e inclusive ela faz uma parada de cabeça, né, para quem gosta, maravilhosa ali na frente depois. E mais participantes, a gente tem o Tiago, a gente tem a Ká, a gente tem, olha lá, Filipão, querido, e um do lado do outro nessa pose grande, em figurinos azuis, a gente estava de preto eu e ela, mas a maioria do pessoal de azul, eu não sou uma boa descritora, né, Ana, tu tá vendo, tu tá percebendo, né, Ana, mas atrás tem pássaros que foram criados também pelo Jorge Gil, esse profissional parceiro e professor também do Pertence, maravilhoso. Eu vou parar e eu vou fazer só mais uma, que é da mesma coreografia, tá, a revoada, então era uma revoada mesmo, vocês imaginam, e vou tentar uma revoada, assim, que entra todo mundo a mil, faz uma pausa, todo mundo pausa junto. E aqui a gente tem, então, a última foto, em que a gente está de mãos dadas, levando as mãos para cima, todos, né, em união. Algumas pessoas tinham mais dificuldade, o tempo era mais lento para isso, e aí a gente ia se ajudando, justamente, né? E devagar, no tempo que fosse necessário. Cada vez era de um jeito. Então, a gente com certeza trabalha também em cima de improvisos organizados, né? Muitos que formam essa
presença, né? Essa força da presença, do momento, assim, que a gente acredita muito que faz parte do nosso trabalho. Então, as aulas, elas nunca são engessadas, né? Elas são aulas que elas vão se modular conforme as pessoas que estão ali presentes. Para isso, a gente precisa de uma escuta sensível, um entender que a gente não é perfeito, justamente, né? Se colocar nesse lugar de aprendiz e de facilitadora, né? Eu acredito que, para além de professora, assim, a gente é mais uma facilitadora desse processo, onde a gente traz as referências que a gente tem, que a gente pode, e faz isso tudo com a ajuda dessas mulheres incríveis aí, de uma Paula Carvalho que toma frente, de um instituto que tomou coragem, de um Vitor e de uma Sarita que tomaram coragem de fazer o que eles fizeram, e hoje a gente está chegando aí nesses lugares. E um parênteses, Consul, eu vi uma parte do espetáculo de vocês também por vídeo, que é uma coisa incrível, legato. Acho que eu espero que cada vez mais a gente possa, então, tomar coragem. Eu acho que está muito nesse campo, assim, sabe? Nós, como eu falo isso como pessoa que dá muita aula, né? Eu sou a pessoa do fazer, assim, né? De estar na aula e ter coragem. Então, a gente não vai saber sempre, mas a gente está aí para isso, né? E para escutar, principalmente. E às vezes a gente não entende, inclusive, né? Mas a gente para e diz, não entendi, a gente respira, né? E a gente vai criando junto, porque quando uma pessoa que está ali no lugar de profissional, a maestra, né? Tem todo, claro, aquele lugar, né? Que os jovens te colocam, assim, como se tu fosse... e aí tu mostra para eles que, olha, tu também não sabe, aí todo mundo vai construindo junto, tem uma força no trabalho muito maior, é muito mais verdadeiro, assim. Eu acho que era isso, tinham mais umas 400 coisas. Eu também queria agradecer a participação do Diego Esteves e do Estevan no primeiro e no segundo espetáculo, tá? Nessa ordem, assim, que eles aceitaram trabalhar com a gente, 2 grandes profissionais do circo, e que abrilhantaram o nosso espetáculo, com certeza, né? E eu acho que é isso, gente. Laba, Pina, nós, vamos abrir os microfones, porque eu acho que eu passei do tempo. Não tem problema, Bianca, deixei passar um pouquinho. A gente tem uma pergunta específica, mas a tua empolgação estava contagiante aqui, então deu vontade de ouvir mais um pouquinho. Já vou agradecer, assim, eu como ouvinte da palestra aqui, além de mediadora, também estava acompanhando o chat aqui, muitos elogios para as falas de vocês, muitos elogios para as reflexões que vocês trouxeram, e a própria Ana Lu, né, que nos lembrou de também descrever essas imagens, que realmente a gente não, ouvindo vocês e pensando também como professora, como a gente não naturalizou algumas condutas, né? Então, às vezes, a gente faz as condutas quando está no assunto específico da inclusão, mas isso não é incluir como a Paula tinha ressaltado no início da fala dela. Então, a Ana Lu, que já nos lembrou da gente descrever as imagens, ela deixou uma pergunta no chat. Ela conta que é atriz, acrobata, trapezista e cega. E ela pergunta como encontrar profissionais da área do circo que queiram sair da sua zona de conforto e se desafiar em ensinar pessoas com deficiência. A gente tem mais uns 15 minutinhos, meninas, então se vocês quiserem abrir os microfones para tentar pensar essa resposta. Ai, Ana Lu, deixa eu te dizer que eu sou tua fãzaça, né? Que eu já conheço teu Face. Eu digo assim, meu sonho é dar aula para cegos. Infelizmente, a nossa associação, ela tem na mesma cidade uma associação de deficientes visuais, né? Que se chama ADVIC. E aí a galera com deficiência visual não vai lá. A gente tem físico, tem auditivo, tem intelectual, mas não tem. E aí, bom, assim, eu vou te dizer que é difícil, viu? Não, infelizmente, eu fico muito feliz que a Escola Nacional de Circo se abriu para a possibilidade de te dar aula e viu a profissional fantástica que tu te tornaste, né? E é isso, eu acho que é mais uma questão de postura da gente, que tem, como a gente fala, acho que foi a Paula que falou, né? Muita gente tem uma visão incapacitante dos outros. E aí, de imediato, eu também ouço isso que a Bianca falou, né? Ai, tu dá aula de circo? Como assim, né? Tipo, pato é louca, bota as galera lá no tecido, no trapézio, eles vão se matar.
Não vão se matar. Inclusive, eu tenho alunas que fazem acrobacias já de um nível mais elevado. A questão é a gente se dispor a fazer isso. E realmente, eu não diria que é um problema do circo, eu diria que é um problema social. A maioria das pessoas já se limitam, e é isso, o professor se limita. Tipo, ai, não vou conseguir, não sei, não dá, quando na realidade é isso, a gente chega pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, né? A Bianca tá aí para provar. Eu também fiz parte do Diversos Corpos Dançantes, acho que é uma ótima escola da Prof. Carla, e é isso, a gente vai se entendendo que na realidade, quando a pessoa quer fazer, ela tem aquela vontade, às vezes até a pessoa tem um artista dentro de si ali que está guardado e que não recebeu nenhuma oportunidade. A gente dá uma micro oportunidade, o cara voa, porque ele é isso, ele é um artista. E isso que eu queria dizer, né? Assim, que o circo, não hoje, mas o circo historicamente levou para o picadeiro, e esse é o motivo da minha pesquisa, viu? O circo levou para o picadeiro pessoas que eram tidas como monstros ou como inúteis ou simplesmente assassinadas, né, num período mais pré-histórico, e ele levou ao picadeiro essas pessoas, muitas vezes colocando-as como artistas, né? A gente sabe que teve muita exploração, mas isso também faz parte da história do circo como um todo, não foi só das pessoas com deficiência, mas assim, eu acho que esse resgate do papel do circo como o lugar onde qualquer um pode ser artista e não há preconceito, porque a igualdade, essa normalidade no circo, ela não existe, não interessa ao circo, a gente quer ser diferente. O palhaço é uma coisa, o trapezista é outra, completamente diferente, o músico é outro, o malabarista é outro cara, e a gente trabalha com essas habilidades e condições e corpos e, né, expressões totalmente diversas, e é isso que faz a beleza do circo. Então, assim, Ana Lu, vamos fazer a campanha. Eu sigo fazendo aqui, né? Espero que abram mais escolas para a gente trabalhar com as pessoas com deficiência. E te sugiro, né? Infelizmente não vai dar tempo aqui, mas assim, a gente tem a nossa rede social, Associação Legato e Companhia Trívoli, e nós temos já 4 espetáculos. Oi, gente, a Consuelo deu uma travadinha aqui, mas ela estava apresentando as... Então a gente Ó, esses espetáculos prontinhos ali, é só para você prestigiar. Bianca ou Paulo, vocês querem comentar alguma coisa da pergunta da Ana Lu? Só complementando assim a fala da Consuelo, eu acredito que sim, que é um trabalho também um pouco formiguinha, né? Por exemplo, nessa live aqui hoje, não sei quantas pessoas passaram por aqui hoje, como se, opa, a Consuelo caiu, tomara que ela volte. Que a gente possa, com a ideia de plantar uma semente mesmo, sabe? Que a partir do momento que a gente começa a conversar sobre isso, que a gente não esqueça, daqui a pouco amanhã todo mundo já esquece disso, que a gente possa seguir se provocando, seguir refletindo, para que a gente possa, como eu falei também anteriormente, né, dar passos mais largos, né, conquistar mais espaços, né, para todo mundo. Então, por exemplo, é super importante que o primeiro festival de circo contemporâneo de Porto Alegre, que possa ter essa instância, né, de reflexão, porque eu acho que é isso, esse abismo um pouco que a gente se encontra, às vezes, assim, de distanciamento entre o que seria ideal e o que ainda a gente vive, né, é muito fruto de justamente a gente não falar sobre isso, a gente não se expor, a gente não ouvir, né? Então, bora seguir as pessoas em redes sociais, as pessoas com deficiência, ouvir o que essas pessoas falam, ver o trabalho que elas desenvolvem, porque aí vai ser simples, tu vai ver um trabalho e tu vai ver, pronto, maravilhoso, não preciso colocar mais ninguém em caixinhas, nem, enfim, distanciar, né, isso, são os trabalhos, e eu acho que esse grande tabu que se gerou com relação a isso resulta no que a gente vive hoje, mas eu acredito muito que
cada um de nós, né, procurando cada vez mais pensar sobre isso, cada vez mais trazer essas discussões, outros espaços, que outros festivais, né, tragam essas representatividades, essas vozes. Eu acredito que a gente vai conseguir em breve, esperamos que em breve, ter cada vez mais essas referências, né? E aí sim, isso não vai ser mais nada tão distante, nem tão difícil de ter diversos corpos, diversas pessoas numa sala de ensaio de teatro, de circo, de dança, de música, etc, etc, né? Só complementando a fala da Consuelo. Consu, o finalzinho da tua fala travou, tu estava falando sobre a página, né, de vocês, Eu não da sei até onde companhia, foi. só para terminar o final, tu estava falando alguma coisa. A gente tem 4 espetáculos já gravados, né? Que durante a pandemia a gente gravou pelo SESC, depois pelo Prêmio FAC Digital, e depois agora pela Lei Aldir Blanc, temos mais 2 e estamos encaminhando o 5º. E todos têm audiodescrição, então, e Libras também, né? Então, se alguém tiver interesse, Companhia Trívoli e Associação Legato no Facebook. Nós temos também o canal, mas eu acho melhor procurar pelo Face. E é isso, eu acho que precisamos buscar tirar o nosso olhar incapacitante e tentar entender a acessibilidade, né? Como tu falaste, Paulo, de uma maneira a entender o quanto a gente acaba sendo, nós somos inacessíveis, né? E a gente torna aí o mundo excludente para determinadas pessoas. Então a gente tem que refletir nesse sentido. Eu acho que a arte ela deve ser acessível, não só no sentido de fruição. Então o direito à arte ele é de todos, mas ele não é só o direito de ir ao teatro. O que a gente está aqui no nível ainda discutindo que tem plateia que não é acessível, né? Ainda estamos nesse nível. Mas, além disso, a gente tem que lembrar sempre que o direito à arte é o direito de se expressar artisticamente e de ser apreciado enquanto artista. E isso é uma coisa que as pessoas com deficiência têm, muitas vezes, negada na sua vida, né? Parece que uma pessoa com deficiência nunca vai ser um artista profissional, porque ela é uma pessoa com deficiência, isso já a taxa do tipo assim, não, se tu dança, então é uma dancinha, faz teatro, é um teatrinho, né? E assim vai com esse viés da pena, do assistencialismo, quando na verdade são baita artistas, melhores em muito do que muita gente que a gente vê por aí tem deficiência. Então eu acho que é isso, temos que repensar os nossos olhares para ver o quanto a gente incapacita os outros. E aí exclui automaticamente. Eu queria só dizer que, o vídeo do André, gente, bom assim, né? Eu vou pedir para a Renata, nossa chefe, botar ele na nossa página para ele poder ser ouvido, porque é isso, o nosso músico top, ele é maestro e é cego e ele faz improvisações ao vivo com o negócio que está acontecendo ali, então eu acho que o depoimento dele é muito legal. Sugiro que ouçam ele falar. Gurias, eu vou pedir para vocês, cada um de vocês, irem se despedindo, talvez fazendo um lembrete aí dos nomes das redes sociais de vocês, onde que pode se encontrar, porque a gente já está nos nossos últimos minutos de palestra. Então, Bianca, se quiser já se despedindo. Maravilha, eu vou, muito grata por essa troca toda, espero que a gente tenha instigado alguma reflexão e dizer que a gente está sempre aí para trocar mais, né, nas redes sociais, que é o jeito que a gente está tendo agora mesmo, então não hesitem em procurar. E aí eu gostaria de deixar só 2 dicas, né, a gente falou 3 talvez, mas se vocês puderem daqui a pouco escrever no chat, tem um podcast que eu gosto muito, que se chama Central PCD. Central PCD. Dentre vários episódios, tem um que chama Capacitismo. E é um baita de um podcast, assim, para a gente começar a pensar, refletir. Então, eu gostaria de deixar essa dica aí para o pessoal. E como a gente tinha conversado também, né, com o Sr. Paula antes, tem também, gente, no Netflix, tá? É um filme que chama Creep Camp. Creep Camp. Tem que ver, tá? Vocês têm que assistir, vocês têm que escutar, vocês têm que colocar para girar.
esse documentário é incrível e faz a gente pensar bastante também, e é gostoso de ver, então, não, né? Vão sem medo, tá? Creep Camp, Netflix, Central PCD, e daí depois também esses trabalhos de Carolina Teixeira, da Carla Vendramin. A Carla Vendramin juntou um e-book incrível sobre arte e deficiência, dança, e é só procurar, né? Coloca no Google o e-book, coloca Carla Vendramin, vai vir coisas com certeza, tá? Outra dica é Canduco, escreve Candoco, tá? Que é uma baita companhia de dança, a primeira companhia profissional de dança para pessoas com e sem deficiência do mundo, da Inglaterra, e que eles fazem um trabalho incrível, tá? Deviate, eu acho que tem um trabalho que tem tem muita coisa legal, assim, ainda, bom, é isso, gente, é isso. Muito obrigada pelo espaço, estamos aí, grata. Então, para finalizar também, agradecer a atenção de todo mundo que nos acompanhou aqui durante essa tarde. Dizer também que dentro dessa missão de cada vez mais trazer mais informação, cada vez mais diversidade, o Pertence também conseguiu aprovar recentemente, via um desses editais da Aldir Blanc, a criação de um pequeno documentário que vai contar um pouco da história desse espetáculo que a gente falou hoje um pouquinho. Então, esperamos aí que para o segundo semestre a gente também possa estar compartilhando um pouco mais sobre essas experiências e que isso possa cada vez mais também chegar a muitos ouvidos e muitos olhares. Agradecer, então, a presença de todo mundo aqui e também falar das redes sociais, não é? Através do site do Pertence, www.clubesocialpertence.com.br, lá dá para conhecer, enfim, essas diversas atividades, inclusive agora, durante a pandemia, são mais de 400 beneficiados através do Pertence Virtual. Então, através do site, consegue ter mais informações, Instagram também, @Clube Social Pertence, e Pertence Fábrica de Sonhos, que é essa parte cultural do Pertence que nós falamos hoje. Enfim, dá uma procurada, localiza, e a gente segue esse papo também em outras instâncias. Tomara que sim. Um beijo grande. Consuelo. Eu só quero agradecer realmente, né, às meninas pelo trabalho delas, que é fantástico. Que surjam mais trabalhos, cada vez mais profissionais nesse sentido de sair da redoma, né, do assistencialismo, e levar esse pessoal aí para as mostras, para os festivais. A gente tem que lutar pelo espaço deste tipo de trabalho nas grandes mostras, porque tem qualidade, sim, são artistas, sim. Se alguém quiser falar especificamente comigo, né, eu já falei, Companhia Legato, Companhia Trívoli e Associação Legato são as redes sociais da nossa escola, e eu sou a cônsul Valandro Barbo. Por favor, Ana Lu, eu vi que tu disseste ali que quer estimular. Seria lindo se tu gravasses alguma coisa para a gente mostrar ali na Devic, quem sabe eles se empolgam em fazer aula, né, depois da pandemia. Seria lindo. Realmente meu sonho é trabalhar com deficientes visuais. Então, agradeço a todos aí, um abraço e sigamos dando espaço, pensando no nosso olhar, que sempre é limitador, né? Então, a gente sempre tem um pouquinho que melhorar. É isso, agradeço a todos aí pelo esse momento, assim, de reflexão sobre o circo, sobre a qualidade do circo e sobre o quanto a gente pode trabalhar com o que é horrível, né? Como a Paula falou, inclusão, mas é isso, né? Enquanto a gente tem gente de fora, a gente tem que falar sobre isso. É isso. Obrigada, gente. Gurias, muito, muito, muito obrigada. Eu aqui, agora, sem ser a mediadora e produtora, como professora, já fiz várias anotações aqui para mexer nas minhas aulas, com meus alunos da rede pública. Quero agradecer muito a participação, muitos elogios no chat. Lembrando, pessoal, que essa palestra vai ficar disponível até domingo, aqui no canal do YouTube. Assim, quem não conseguiu assistir ao espetáculo que foi transmitido às 14 horas hoje, Fábrica de Sonhos, pode assistir também até domingo, que está disponível, assim como toda a programação que já foi ao ar. Então, mais uma vez, muito obrigada, gurias. Muito emocionante as falas de vocês.
E também lembrar que a programação continua hoje, às 20 horas, com a transmissão do espetáculo Carta Branca, da Companhia Relativo de São Paulo. E amanhã, o nosso dia de programação começa lá no perfil do Instagram com a live Festivais de Circo com a Daniele Hoover. E aí também vocês podem acompanhar toda a programação do festival, tanto pelo Instagram, @fecico, quanto pelo site www.fecico.com. Obrigada, gente, e até mais.